Olá, boa tarde, né? Boa noite ou bom dia, dependendo de que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai concluir uma parte do capítulo 3. A gente falou um pouquinho, deu uma introdução um pouco, tentando entender como foi esse processo com que fez com que o socialismo caísse, o capitalismo viesse vencendo durante a Guerra Fria. A gente vai entender o que foi o que de fato aconteceu para que chegasse ao fim a União Soviética, né, que era a União da Sociedade das Repúblicas Socialistas. Então a gente vai entender um pouquinho desse assunto. Depois a gente já, dentro desse mesmo assunto, a gente vai entender um pouco melhor sobre a questão da nova ordem mundial, que a gente já falou um pouquinho sobre ela nos outros capítulos. Para que a gente entenda, a gente precisa identificar que todo esse processo vai começar na Rússia, que é o primeiro país que ele vai adotar o socialismo, em 1917. A Rússia adota o socialismo em 1917. Como a gente falou, o socialismo ele vem com uma visão de que a sociedade ela precisa ser uma sociedade igualitária, com oportunidades de desenvolvimentos para todo mundo, em todas as questões sociais, econômicas, e dar igualdade de direitos para todos. Basicamente, o regime socialista ele vem dizer isso, né? A visão socialista ela vem dizer isso. Então, em 1917, a Rússia adota esse sistema, né, socialista. Por que vai acontecer? Porque ela vai adotar. A Rússia é a primeira a fazer a revolução socialista da história. Ela é a primeira a dar o pontapé e dizer, não, a gente vai enfrentar, a gente não pode se calar diante dessas coisas que estão acontecendo. E essa primeira revolução vai acontecer lá em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Está rolando a Primeira Guerra Mundial, está aquele furdunço da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela loucura que é a Primeira Guerra Mundial, e contra o governo do século XVIII, né, o Nicolau Czar, que é um governo onde tem uma extrema pobreza e todas as pessoas têm que produzir para dar impostos, para dar tributos ao imperador. Nesse período vai haver um conflito sangrento, que vai ser chamado do Domingo Sangrento, por conta desses conflitos, e a Rússia, não aguentando mais os domínios desse governo, desse imperador em específico, ela vai começar a dar esse pontapé nessa revolução, essa primeira revolução. Ela vai adotar o socialismo, ela vai dizer não, para que a gente vença a tirania, né, desse governo, a gente precisa ter um regime que vai dar igualdade a todo mundo, que ela dá esse pontapé, né? Aí, o que acontece? Com essa união, com esse primeiro pontapé que a Rússia dá, aí vem um pouco depois, porque vai ter todo esse processo, lembra que foi em plena Primeira Guerra Mundial, então vai ter toda essa questão da Primeira Guerra Mundial, todo esse conflito também entre a Rússia e o governo, e esse governo, e outras questões que vai envolver. E em 1922 vai se ter a união das repúblicas soviéticas, né, que são as 15 repúblicas socialistas que vão adotar esse socialismo. Então, outros países vão vir adotar esse socialismo, né? Sabe o que vai acontecer? Com esse regimento, antes que eu esqueça, pegue um livro na página 33, tá? Vem o surgimento da União Soviética. O que vai acontecer? Depois desse período, vem dizendo aí, o governo socialista, ele começa a ter um regime, que é justamente aqui, na mesma proporção que a Rússia vê essa necessidade de enfrentar esse governador da época, com o passar do tempo, o que vai também fazer com que a União Soviética venha a ter um fim é porque ela vai perdendo a sua identificação, o seu propósito inicial. Deixa eu dar um exemplo melhor. Digamos que a gente tem um propósito, eu tenho um propósito de estudar fora, né? Então eu saio daqui do Brasil, eu digo, não, vou passar um tempo no México, né? Vou aprender espanhol, vou para o México, vou para o Chile, vou para outros países que falam espanhol ou que tem uma língua parecida, ou sei lá, vou aprender inglês nos Estados Unidos, em algum canto assim. Então saio com esse objetivo, né? Saio daqui do Brasil com esse objetivo. Ao chegar lá no México, né? E eu vou perdendo
meu objetivo principal. Vou procurando outras coisas e não vou estudar o que eu me propus, que eu saí com o pensamento daqui do Brasil de fazer. Então foi basicamente isso. O socialismo, ele começa com o intuito, quando Karl Marx ele vem e diz assim, não é isso, a sociedade que está hoje está errada, tem muitas pessoas que estão passando necessidade, isso poderia ser diferente, tarará, que ele vem trazendo na teoria o que é o socialismo, como eu falei, né, na prática, na teoria é muito bonita, mas quando vai se empregar, na teoria é muito bonita, mas quando vai se empregar na prática é mais complicado. Então, com o passar do tempo, ele foi perdendo o seu objetivo. O que é que foi acontecendo quando as pessoas que estavam à frente tomaram o poder, meio que como se o poder subisse a cabeça, e eles perderam o objetivo principal, né, que era trazer uma sociedade melhor para todo mundo. Então, o que é que acontece? Nesse período de 1922, olha, eu vejo que ele começa, o primeiro país a adotar a Rússia em 1917, e em 1922, 5 anos depois, o que acontece? A República, né, Socialista, ela já começa a ter uma posição totalmente diferente do que diz o seu objetivo principal. Então ela começa a ter um regime, um rígido controle sobre a sociedade, onde ela começa a censurar a comunicação, onde ela começa a tirar o direito das pessoas de ir e vir, de se deslocar, né, de região para região, de um país para o outro. Ela começa a interferir no controle econômico, quando se fala controle econômico. Então ela começa, como ela tinha o poder do ouro, das riquezas, de algumas agriculturas, ela começa a censurar, a mensurar e a segurar, acho que a palavra é melhor para que vocês entendam, a segurar esse poder para eles, para que eles possam manipular da melhor forma possível para trazer benefícios próprios. Então eles vão se perdendo o objetivo principal. Aí aqui no livro, na página 33, tem dizendo assim, o Estado dono de tudo, das terras, das minas de ouro, do carvão, de todos os meios de produção. Não havia propriedade privada, livre concordância de comércio e muito menos leis de oferta e de procura. Então, o que é que acontece? Ele não dá liberdade ao comércio. Então, eu como consumidor não tenho a minha liberdade de oferecer o meu produto na forma que eu acho melhor para que eu possa render, porque o Estado está interferindo naquilo que eu estou fazendo. Então, não tinha essa concordância entre os comerciantes, vou exemplificar dessa forma, entre os comerciantes e o governo. E nisso ele tinha um controle mais da economia, só que era bom para quem estava governando, mas para a sociedade em si não. Então, consegue entender que ele troca o sentido do que era inicial o socialismo, é meio que como se ele estivesse virando um capitalismo de uma forma mais rígida, entendeu? Então ele troca os seus valores de uma certa forma nesse período. Então faz com que as pessoas se voltem, né? E os países que estavam apoiando desistam de apoiar, né? Não foi por conta disso que eu entrei na luta junto com vocês, né? Não foi por conta desse propósito que eu entrei na luta junto com vocês. Então isso vai fazendo com que eles vão perdendo aliados. Algo que vai acontecer nessa perda de aliados vai acontecer com a gente conversar um pouquinho sobre o assunto da Guerra Fria. Lembra que na Guerra Fria eles estavam nessa corrida, essa corrida louca com o capitalismo, a corrida espacial, a corrida territorial, de conseguir aliados, de desenvolver melhor a parte espacial, de mandar um homem que mandou o homem para a Lua, que mandou o homem não sei para onde. Então, toda essa necessidade de rixa com o capitalismo faz com que, nesse período, ele vá perdendo aliados, porque o seu intuito, o seu objetivo de início foi se perdendo e perdendo aliados e vão enfraquecendo. E depois da Guerra Fria, já estava bem enfraquecido, depois de toda essa corrida, então eles vão perder para o capitalismo. Mas aí, para que a gente entenda, foi justamente esse aqui, começa aqui em 1917, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia toma a frente e faz a primeira revolução socialista para gritar e dizer que a gente precisa ter os nossos direitos, a gente precisa lutar por eles. Em 1922, o intuito socialista já vai sendo modificado, que aí
após a Segunda Guerra Mundial, esse termo vai ser usado como socialismo real. Por que socialismo real? Porque se mudou exatamente tudo o que se dizia socialismo. Na teoria era uma coisa, mas na prática era outra totalmente diferente. Então, vai se dizer socialismo real por quê? Porque mesmo após a Guerra Mundial, mesmo acontecendo tudo isso aqui, alguns países como a Europa, os países da Europa e a China, ainda estavam apoiando o socialismo, né? Aí o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, né? Aí depois da Segunda Guerra Mundial, os países já estão enfraquecidos, mas a Europa, os países europeus e China continuam ali junto com os socialistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, que vem a Guerra Fria, que vem toda aquela corrida que eu falei anteriormente, esses países, principalmente os países europeus, eles vão se distanciar. Aí é quando vai chegando o declínio da Rússia. Sabe o que acontece? Cuba e China, até pouco tempo, estou falando atualmente agora, até pouco tempo, ainda pensava numa forma socialista de viver, de realmente colocar o socialismo. Tanto é que se você for para Cuba, se for para a China, você vai ver que são países muito desenvolvidos e principalmente um grau educacional muito, muito grande. Eles investem em educação pesado. Para eles, o futuro do país, o desenvolvimento do país é a educação. Estão certíssimos. Então, eles investem muito pesado, né? E em outras áreas também, mas a educação é o principal para eles, principal mesmo. Então, o que acontece? Cuba e China queriam realmente empregar depois do socialismo, mas aí o capitalismo já está integrado, né? Porque depois da Guerra Fria, o capitalismo vai ganhar, vai se difundir pelo mundo, então ele já está empregado e vai se espalhando, né? Então esse desejo, eu digo atualmente porque há poucos anos atrás, né, esse desejo de fazer com que o socialismo ele seja implantado de forma real, mesmo depois de todo esse processo de guerras, na Cuba e na China vai se dispersando, aí isso vai sendo chamado de socialismo real, porque o que aconteceu? Na teoria era muito bonitinho, né? Que a sociedade fosse igual, que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. Só que com o decorrer do tempo, como isso foi sendo modificado pelas pessoas que estavam no poder, eles começaram a chamar, depois da Segunda Guerra Mundial, de socialismo real, né? Porque na teoria é bonitinho, mas na prática é totalmente diferente. E depois, com a Guerra Fria e todo aquele processo que a gente viu, é onde de fato vai acontecer o declínio da União Soviética, e vai acabar e vai se desmembrar. E depois desse declínio, né, do socialismo com o fim da Guerra Fria, a gente vai ver o surgimento da nova ordem mundial, que é o que a gente vai ver mais à frente, que é a questão da nova ordem mundial, a questão do mundo polar, porque sair daquela zona de dois poderes, né, da União Soviética e do capitalismo lutando para manter o poder ali, que era bipolar, então ela vai para um mundo polar, que é o que a gente vive hoje, né? Que são vários países que sempre tem a ONU como exemplo de se tentar ver os melhores jeitos de se trabalhar e se desenvolver os países. Mas é basicamente isso, só para a gente concluir, mas a gente vai ver de forma mais detalhada no próximo vídeo, mas para que a gente entenda o que levou o socialismo a perder também, a perder força, foi justamente isso, porque o seu objetivo foi modificado durante o processo, durante o processo de implantação em outros países, durante o processo de conquista, as pessoas que estavam no poder, depois que tomaram o poder, modificaram, né, na prática o que na teoria seria perfeito, se eles tivessem conseguido de fato ganhar e consolidar o socialismo em vários países. E depois de todo esse período, aqui na página 35, vem dizendo assim, a perestrocacia foi concebida para introduzir um novo dinamismo na economia soviética. Então, uma nova dinâmica era necessária para a economia soviética, só que como estava nesse processo aqui, de
da censura na comunicação, as pessoas não tinham o direito de ir e vir. Então isso ele foi se prolongando durante o tempo, mesmo depois da Guerra Fria, mesmo depois de alguns países permanecerem apoiando ele. Quando vem a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, quando vem a Guerra Fria e o capitalismo ele vai massacrando também, e ele consegue alavancar por essa necessidade de corrida junto ao capitalismo, para ganhar do capitalismo, os conceitos socialistas vão se perdendo, vão ficando ainda mais para trás. Aí faz com que realmente os países que estavam apoiando desistam e eles vão ficando mais enfraquecidos, principalmente em sua economia, porque eles precisam investir muito e investir pesado, né, nas corridas espaciais, territoriais, nos conflitos com o capitalismo. Eles precisaram investir pesado e isso influenciou muito na sua economia, fizeram com que ele não conseguisse dar suporte aos países que estavam apoiando ele e com isso não conseguiram se recuperar. E foi quando o capitalismo de fato vem e toma conta de todo o resto que o socialismo não tinha ainda naquele momento, tá? Então, basicamente, para a gente entender um pouquinho o que foi que aconteceu, é justamente isso, foi desfocar do objetivo, né? Como eu dei um exemplo, se eu sair daqui, eu vou para o México com o intuito de estudar a língua espanhola, estudar a cultura daquele povo e tudo, e eu chego lá e eu vou turistar, vou fazer outras coisas, e eu não foco naquilo que eu fui fazer, eu perdendo o meu foco, eu fico meio que desnorteado, porque quando você tem um foco, você trabalha, você projeta, você faz tudo em volta daquilo ali. Mas quando você perde, você fica meio desnorteado. E nesse caso aqui, como eles perderam o foco do objetivo principal, e quando eles tiveram o poder na mão, eles souberam administrar, e no lugar de ajudar, ele oprimiu a sociedade, ele restringiu a sociedade, ele tirou o que ele poderia contribuir, fez com que eles enfraquecessem os países que tinham chegado para apoiar. Disseram, não foi por isso que eu vim lhe apoiar. Então, se você está mudando o seu discurso e o seu modo de agir, a gente não vai mais apoiar, a gente não vai ser mais convivente com isso. Então, nesses termos, estou tentando explicar para que vocês entendam, em todo o contexto que existiu, fez com que a União Soviética se enfraquecesse e depois da Guerra Fria o capitalismo viesse a vencer e depois se espalhar pelo mundo. Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais um pouco, né, sobre essa nova ordem mundial, de caráter mundial, e a gente já vai entrar no capítulo 4, que vai falar sobre capítulo 4, que vai falar sobre um mundo de países, que é justamente isso. Depois desse período, e principalmente depois do enfraquecimento da União Soviética e que o capitalismo ganha, a gente vai ter um novo mundo, né? Vários países que vai ter que se reorganizar, é justamente isso que a gente vai ver um pouquinho sobre a ordem mundial, sobre essa reorganização, como foi que os países lidaram com essa mudança e com esse novo clima de organização, principalmente na economia, como foi que aconteceu, principalmente com os países que eram socialistas, né, com a implantação do capitalismo, como é que vai ser essa nova organização, o contexto de Estado, de país, de nação. Então a gente vai ver tudo isso no outro capítulo. Esse vídeo só foi para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu com a União Soviética, justamente por essa falta de objetivo, e ela sair do objetivo principal dela, do que é o socialismo, fez com que ela se enfraquecesse, as pessoas que estavam apoiando deixassem de apoiar, tá? Então, como eu falei nos outros vídeos, se não entendeu, volta um pouquinho, né? E escuta mais uma vez. Caso tenha alguma dúvida, pergunta a Débora, fala comigo. Algumas pessoas estão tendo dúvida. Quando tem, fala no WhatsApp e eu respondo assim que puder. Às vezes eu não posso responder na hora, mas assim que der, eu respondo e simplifico e tento explicar de uma outra maneira, certo? Então, até o próximo vídeo.